Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Agora do Conhecimento. Hoje a nossa aula de matemática será sobre um assunto muito importante que é função polinomial do segundo grau, que também é conhecido como função quadrática. Pessoal, eu montei essa linha do tempo, esse roteiro aqui para a gente seguir com o conteúdo e nessa primeira aula a gente vai falar basicamente desses três aspectos: a definição, a análise gráfica e o ponto de máximo e mínimo, beleza? Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho para receber sempre notificações de novas aulas e lembrar vocês que na nossa página do YouTube já existem aulas de física, de geografia, de história e também dicas de matemática para que vocês façam uma boa prova do Enem, beleza? Então, começando o conteúdo, vocês precisam lembrar da definição. E a primeira definição que vocês precisam saber aqui, na prova, ela pode vir tanto como o nome de função polinomial do segundo grau, mas também de função quadrática, como eu já falei. Outra coisa que vocês precisam lembrar é que a fórmula em si aparece dessa maneira: f de x é igual a y. E o que é que vocês precisam tirar disso? Que o y é quem caracteriza a função, não é o x. f de x é igual a y. Então, a função, toda vez que eu estiver falando de função, é o y, certo? Então, y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E esse a, esse b e esse c, que são os coeficientes que a gente vai trabalhar, a gente precisa saber quais números podem existir nesse local. Vê só, o a ele pode ser qualquer número real, mas que seja diferente de zero. Então, pode ser qualquer número real diferente de zero. Por quê? Se o a for igual a zero, o que é que vai acontecer? Y é igual a bx mais c, ou seja, eu vou estar caracterizando uma função afim, que é uma reta e não uma parábola, beleza? Então, pode ser qualquer número real, desde que seja diferente de zero. Já o b, ele pode ser qualquer número real e o c também pode ser qualquer número real, certo? Outro conceito que vocês precisam saber é a raiz ou zero da função. Que danada é isso? É um valor de x, lembrando, é um valor, não é um ponto, é um valor de x que vai anular a função. Quando eu digo anular a função, eu estou dizendo que vai tornar o y igual a zero, beleza? Então, como é que a gente calcula essa raiz ou zero da função? Dessa forma aqui, através da fórmula de Bhaskara. X é menos b, ou o oposto de b, vocês falam do jeito que preferir, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Esse mais ou menos é o quê? Vê só, uma raiz, como existem duas raízes basicamente que a gente vai falar, a gente vai chamar uma de x'. Essa x' vai ser calculada. X' é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Já o x duas linhas vai ser o quê? Menos b menos a raiz de delta sobre 2a, beleza? Então, sempre observem quem vai ser essa raiz. Por exemplo, quando a gente está falando de física, o que é que vocês precisam saber? Uma grandeza muito cobrada é o tempo. Tempo na física não tem grandeza negativa, não tem valor negativo. Então, o que é que vocês precisam saber? Quando a gente está fazendo esse cálculo na cinemática e existe duas raízes, uma é positiva, a outra é negativa. Se eu estou falando do tempo, eu só levo em consideração o positivo e não o negativo, certo? E o outro conceito seria o de discriminante, que é aquele famoso delta, certo? Que serve para descobrir quantos zeros ou quantas raízes existem nessa função. De que maneira a gente pode calcular? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é que vocês precisam também saber sobre o discriminante, sobre esse delta? Vê só, quando o delta ele é maior do que zero, a função, a parábola vai apresentar no gráfico duas raízes reais. Só que são duas raízes reais distintas. Esse nome precisa estar na cabeça de vocês. Então, são duas raízes reais, por exemplo, essa raiz aqui e essa aqui. Agora, existe uma parábola que está com cavidade voltada para cima e outra que está para baixo. Quando eu digo que a concavidade está voltada para cima, a gente vai falar que o a é positivo, que o coeficiente a é positivo, e a gente vai trabalhar mais na segunda parte da aula, beleza? Já quando essa parábola está voltada para baixo, o a é negativo, mas pode observar que ambas apresentam duas raízes reais distintas, ou seja, o delta é maior do que zero. Já quando eu estou falando do delta igual a zero, existem duas raízes reais. Embora pareça que tenha apenas uma raiz real, existem duas raízes reais. Só que elas são coincidentes, beleza? É o mesmo ponto aqui. Então o que acontece? Vai tocar no mesmo ponto, só que as raízes são coincidentes. O a aqui, como é positivo, a concavidade fica para cima,
só tocou em um ponto porque o delta é igual a zero. Já quando a concavidade é para baixo, o A é negativo, mas existe o quê? Um único ponto aqui, que seria a raiz. Lembrando que raiz é um valor e não um ponto, certo? E delta menor do que zero, o que é que vai acontecer? Não existe raiz real, beleza? Então, se não existe raiz real, não vai tocar aqui no eixo das abscissas, não vai tocar no eixo x, certo? Então, quando o A é positivo, ele vai ficar dessa maneira aqui, quando o A é negativo, ele fica dessa maneira aqui, tranquilo? A segunda parte que a gente vai falar é sobre análise gráfica. Presta atenção nisso aqui. A gente vai ter o eixo das ordenadas, que é esse eixo y aqui, vai ter o eixo da abscissa, que é esse eixo x, beleza? E o que é que vocês precisam observar nesse gráfico? Vê só, existe o ponto C, que é o ponto onde a parábola vai tocar o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Um outro ponto que vocês precisam ver é sempre essa pontinha do gráfico que a gente vai chamar de vértice. E para o vértice, para esse ponto, existe um x do vértice, que é esse x do vértice aqui, e existe um y do vértice, que é esse daqui. Além disso, existem dois pontos, existem dois valores de x para que a função seja zero, ou seja, a raiz. Quem seria a raiz aqui? Esse pontozinho aqui, o x', que seria esse ponto aqui, e o x duas linhas, que seria esse outro ponto aqui. Uma coisa que vocês precisam observar, vê só, o x do vértice, ele sempre vai estar no meio dessas raízes, beleza? Ele sempre está no meio dessas raízes, ou seja, é equidistante. Se x' é k distante, digamos assim, até o x do vértice, a distância entre o x do vértice e a x' for k, a distância do x do vértice para o x duas linhas também vai ser k. Por conta de quê? Por conta do eixo de simetria, que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, a primeira pergunta que a gente tem que responder: como calcular o x do vértice? X do vértice pode ser calculado através da fórmula básica que quase todo mundo conhece, que é menos b sobre 2a, ou o oposto de b sobre 2a. Mas nem todo mundo lembra que o x do vértice está exatamente na metade. É a média aritmética entre as raízes. Ou seja, o x do vértice eu posso calcular como x1 mais o x2 dividido por 2. Beleza? É só somar os valores e dividir pela quantidade, a média aritmética nesse caso aqui, certo? Segunda coisa que a gente precisa responder é como calcular o y do vértice. O y do vértice é calculado de que maneira? Através dessa fórmula, menos delta sobre 4a. Qual a dica que eu digo para vocês? Façam primeiro o delta e depois joguem na fórmula. Não deixa para fazer o delta junto da fórmula para não confundir com o sinal, beleza? Então, menos delta sobre 4a. E de que outra maneira a gente pode calcular esse y do vértice? Desde que a gente joga aqui, ó, no lugar desse x, a gente coloca o quê? O x do vértice, o valor do x do vértice. E colocando aqui o x do vértice, a gente vai achar o y do vértice aqui também. Então, essa é a segunda maneira que a gente pode calcular o y do vértice. Tranquilo? E aí, qual a outra coisa que a gente precisa saber? O eixo de simetria. O que é isso? Esse eixo de simetria ele vai dividir a parábola em partes simétricas. Uma parte para cá, outra parte para lá, certo? De tal forma que um ponto daqui ele vai ser simétrico a esse aqui, ele vai ter uma mesma distância. E qual a condição de simetria? Vamos levar em consideração aqui as raízes e o x do vértice. Esse x', que é a primeira raiz, ele vai ser o quê? Ele é o x do vértice menos esse valor k, ou seja, é esse pedacinho aqui. É o x do vértice todo menos esse valor k, que vai dar esse valorzinho aqui, que é o x'. Beleza. E o x duas linhas é o quê? É o x do vértice, que é esse pedaço todo, mais um valor k. Isso é uma condição de existência. A distância entre eles é a mesma, k e k, beleza? Em relação ao x do vértice. Outra coisa que vocês precisam lembrar é que o y para pontos que são simétricos sempre vai ser o mesmo, de tal forma que o y' nesse caso é igual ao y duas linhas. E como é que eu posso lembrar uma característica que a gente falou no início dessa aula? Quando eu estou falando de raiz, raiz anula a função. Anular a função é y igual a zero. Então, nesse caso, como eu estou falando das raízes, eu posso dizer o seguinte, que y' é igual a y duas linhas, que é igual a zero. Por quê? Porque eu estou falando da raiz, e raiz é um valor que anula a função. Tranquilo? Beleza, meu povo? Então, isso aqui é o que vocês precisam saber.
E existe o ponto máximo e mínimo. Vê só. Máximo é quando eu estou dizendo que a função ela vai ser máxima. Quando eu digo que a função é máxima, eu estou falando de y do vértice. Que nesse caso aqui, o gráfico está falando de mínimo. Por que é mínimo? Porque a concavidade está voltada para baixo. Mas imagina que existia uma concavidade voltada para cima. Ou seja, o vértice estaria aqui em cima. Então, existe um máximo. O máximo seria o y do vértice. É um valor y do vértice. Mas o valor que torna a função máxima seria o quê? O x do vértice. A mesma coisa para o mínimo. O mínimo seria quem? O y do vértice. Mas o valor que torna a função mínima seria o x do vértice. Tranquilo, meu povo? Então, ó, não esquece de se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo e comentar o que vocês acharam e se estão com alguma dúvida em alguma coisa para que a gente possa te ajudar, beleza? Outra coisa, não esquece de seguir a gente na página do Instagram e também na página do Facebook, beleza? Valeu!